Oi, pessoal. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o nosso encontro da próxima semana. Será o terceiro encontro do curso de extensão sobre metodologias ativas de aprendizagem e, conforme os encontros anteriores, nós então disponibilizaremos material agora, hoje, amanhã, segunda e terça-feira, que antecedem o encontro da terça, e para que vocês tenham tempo, então, de preparar algumas coisas e ler alguns textos para que a aprendizagem ocorra de forma muito mais eficiente do que aquela de que a gente acaba se acostumando quando não sabe do assunto e ouve pela primeira vez aí as coisas que o professor leciona, como nós vimos aí na semana anterior. Bem, o tema do nosso encontro será a sala de aula, e eu adianto que nós já abordamos um pouco as características da sala de aula desde a antiguidade, no nosso encontro passado, mas vamos dar aí alguns detalhes, vamos terminar aquilo que não conseguimos terminar nesse encontro e também discutir um pouco o resultado das respostas, à avaliação que eu havia passado, para que agora as respostas se tornem claras para todo mundo, Eu lembro que houve dificuldade, ou até aí uma certa, quase um motim a respeito das questões que foram passadas, Mas a ideia era realmente de chacoalhar um pouco e de mostrar que há maneiras de pedir informações a respeito de um determinado assunto, e essas maneiras, mesmo quando elas são feitas na forma de teste, podem ser extremamente complicadas, extremamente detalhadas, no sentido de exigir um domínio bastante grande do tema, para que não que não haja nenhum tipo de pegadinho, de coisas que fiquem duvidosas, tá? O tempo foi curto, tudo conspirou contra a vocês irem bem nessa avaliação, mas eu espero que agora, depois do nosso encontro, olhando novamente as questões, a gente consiga fazê-las de forma bastante tranquila. Bem, terminado então esse aspecto mais ligado à legislação, ao sistema de ensino, nós vamos entrar um pouco em avaliação, mostrar 3 ou 4 tipos de avaliação que são possíveis de serem realizadas e são realizadas normalmente na sala de aula, com as suas vantagens, desvantagens, dificuldades, e depois o tema sala de aula, que se encontra aí no capítulo 2 do livro que a gente está adotando nesse curso, o capítulo também relaciona uma série de metodologias que são muito rapidamente discutidas e que mostram aí algumas alternativas à sala de aula tradicional, a forma de abordagem de temas tradicional, e que são muito utilizadas nas metodologias ativas de aprendizagem, ok? Bem, então o que eu peço que vocês façam aí para a semana que vem? Vejam todos os textos que haviam sido passados, tem até um texto sobre avaliação, que é bastante importante que seja lido. Tem também, eu vou disponibilizar as apresentações que eu fiz e aquelas que ainda faltam fazer, E nós vamos fazer isso na primeira metade, no máximo, do nosso próximo encontro. E na segunda metade, eu gostaria que vocês pegassem, então, e pensassem, preparassem alguma coisa para ser feita em conjunto, pequenos grupos que a gente vai decidir ali na hora como organizar, que vocês têm aí algum contato uns com os outros que vai ajudar a que isso aconteça rapidamente, de tal maneira que cada pequeno grupo vai expor de forma, usando a dramatização, as diferentes metodologias de aprendizagem, as que estão no livro, mas podem ser outras também, se vocês quiserem. Eu me comprometo a fazer 1 ou 2 que não estão no capítulo, uma para começar, para dar um aquecimento e para que vocês percam um pouco a timidez, E depois, então, cada grupo vai apresentando e os demais colegas vão tentando entender
a metodologia que está sendo explicada via dramatização, e não esqueço que há uma metodologia aí utilizando a dramatização, essa também vai ter que ser explicitada melhor usando a própria dramatização, e com isso a gente vai fazer aí uma discussão dessas metodologias para preparar aí o espírito para que o curso possa avançar. É uma primeira jogada aí, uma primeira abordagem dessas metodologias, mas eu acho que vai ser bastante interessante usar uma delas para tentar mostrar todas as demais. Então, imaginação, asas à imaginação, né? E eu espero que o nosso encontro aí de terça-feira seja tão produtivo como eu acho que foi o da terça anterior. Então não esqueçam, dia 27, e não esqueçam de pensar em formas, né? Procure utilizar bastante mímica, imagens e utilizar pouco as palavras, tá? As palavras ficam relativamente complicadas, né? Se vocês falarem, bem, a metodologia que eu vou explicar é a metodologia da sala de aula invertida. Não. A ideia é que vocês dramatizem, que vocês interpretem alguma coisa que dê a entender aos colegas o que vocês estão falando e que a gente que está vendo a apresentação consiga, então, não só entender do que se trata, mas definir aquela metodologia que está sendo abordada. Como todos terão lido o capítulo do livro, eu creio que não haverá problema. Acho que o grande desafio é como fazer a abordagem utilizando a dramatização e no espaço que a gente tem, que vocês sabem qual é, né? Uma sala plana, tradicional, como nós vimos aí no encontro passado. Então, boa sorte aí nos estudos, pensem bastante, deem asas à imaginação e que o nosso encontro de terça-feira seja bastante interessante e traga aí muita coisa importante para que vocês, então, comecem a incorporar e se apropriar de maneira que o curso seja benéfico e produtivo para o dia a dia de vocês. Um grande abraço e até terça que vem, dia 27, ok? Tchau, tchau.